Olá, vamos dar início a mais uma aula de exercício. Hoje vamos falar sobre resistência. E toda vez que a gente fala de resistência, uma fórmula, uma equação é muito utilizada. E muitas vezes a gente confunde se alguns termos estão multiplicando, dividindo. Então, para memorizar a equação que a gente vai utilizar nessa aula, vou pedir para você imaginar uma beliche e duas pessoas. Ambas gostam de dormir na parte de cima. Então, quando elas chegam no ambiente que tem a beliche, sai correndo e pula na parte de cima. Então quem consegue ficar na parte de cima vai ficar feliz. Então o que está em cima vai rir de quem está embaixo. Novamente, o que está em cima vai rir de quem está embaixo. Então esse processo mnemônico vai ajudar você a memorizar a fórmula. Que fórmula? Que U é igual a R vezes I. Então o que está em cima ri R vezes I de quem está embaixo. O que vem ser o U? O U é diferença de potencial, que é sempre dado em volts. O R é a resistência. A resistência sempre é dado em ohm. E a corrente elétrica tem que ser dada em ampere. Ok? O A, ampere. Então, a fórmula U é igual a R vezes I. Ou, para ajudar a memorizar, URI. Ou, U que está em cima, ri de quem está embaixo. E a gente vai utilizar essa equação na aula de hoje. Como eu tenho falado, eu sempre indico vocês acharem a alternativa e ler a pergunta logo em cima, ok? Lendo a pergunta, a gente já induz o que a gente tem que procurar no enunciado. Vamos lá. Então, questão 93 do ano de 2017. O valor da resistência elétrica da polianilina na presença de altas concentrações de amônia em ohm é igual a... Então, repare, eu tenho 5 alternativas. Todas estão na forma de potência de 10. Ou 10 elevado a 0, 10 elevado a 5, 10 elevado a 6. Então tem que achar um valor de resistência. E nesse caso, em cima ele já me deu um gráfico. O gráfico é a corrente em função da diferença de potencial. Mas repare, no eixo horizontal, a diferença de potencial, eu tenho, começando de 0, né? 0 para 10 é 3. Então, todos em volts. A corrente que está na vertical, ele é um pega. Porque repare, na vertical o valor é 1. Não é só 1. É 1 vezes 10 a menos 6. Então repare que no eixo vertical é a corrente. Mas está entre parênteses 10 a menos 6 ampere. Então necessariamente todo número que está no eixo vertical vai vir acompanhado desse 10 a menos 6. Se você esquecer de colocar esse valor 10 a menos 6, você vai errar a questão. Ok? Vamos ler então o enunciado. Mas repare, se eu já fosse apressadinho e fosse direto para o gráfico, como eu fiz antes de ler o exercício, eu já fui para o gráfico e já pelo gráfico eu consegui calcular a resistência, o que ele pede. Mas eu acabei errando, porque eu não li o enunciado. Então nesse caso, tem que ter muito cuidado. Então mesmo que você pressupõe que o exercício seja simples, leia todo o enunciado, para depois começar a calcular. Então, pelo enunciado, questão 93. Dispositivos eletrônicos que utilizam materiais de baixo custo, como polímeros semicondutores, têm sido desenvolvidos para monitorar a concentração de amônia, gás tóxico e incolor, em granjas avícolas. A polianilina é um polímero semicondutor que tem um valor de sua resistência elétrica nominal quadruplicado quando exposta a altas concentrações de amônia. Na ausência de amônia, a polianilina se comporta como um resistor ônico e sua resposta elétrica é mostrada no gráfico. Então repare que este gráfico é pela polianilina na ausência de amônia, então não tem amônia. Mas ele quer, a pergunta é, o valor da resistência elétrica da polianilina na presença de altas concentrações de amônia. Então o gráfico é sem amônia, mas ele quer uma resposta que forneça a resistência quando tem amônia. Então o que eu tenho que fazer? Então pelo gráfico eu vou tirar o valor da resistência, ok? Sem amônia. E o enunciado me afirmou que na presença da amônia o valor da resistência é quadruplicado. Ele é 4 vezes maior que na presença sem amônia. Então vamos lá, eu vou pegar pelo gráfico, eu vou pegar e calcular a resistência. Ah, mas professor Felipe, como é que eu vou fazer?
Esse gráfico tem muitos valores, né, diferença de potencial e de corrente. Então, independente de qual valor que você pegar, de diferença de potencial e de corrente, o valor vai ser o mesmo. A única questão é que você tem que pegar corretamente. Olhando pelo gráfico, se você pegar o valor de diferença de potencial igual a 1, a diferença de potencial igual a 1 está associada a uma corrente de 2 vezes 10 a menos 6. E se eu pegar uma diferença de potencial igual a 3? Pelo gráfico, olha aí, diferença de potencial igual a 3, eu tenho uma corrente igual a 6 vezes 10 a menos 6. Então você pode pegar qualquer valor que você achar mais conveniente. Para achar mais conveniente, eu vou pegar o valor 1, porque eu acho mais fácil de multiplicar ou dividir. Porque qualquer número multiplicado por 1 é aquele número. Qualquer número dividido por 1 é aquele número. Então eu acho mais fácil pegar o número 1. Então na diferença de potencial eu vou pegar que o meu U, a minha diferença de potencial vai ser 1 volts. E sendo assim, se a diferença de potencial é 1 volts, eu tenho uma corrente de 2 vezes 10 a menos 6 ampere. Ou seja, o meu I é igual a 2 vezes 10 a menos 6 ampere. Com essas informações eu vou calcular a resistência, utilizando a fórmula. U é igual a R vezes I. Ou seja, a tensão é igual a resistência vezes corrente. Eu quero o valor da resistência. Então, o meu I que está multiplicando passa dividindo. Então, minha resistência nada mais vai ser do que a diferença de potencial dividido pela corrente. A minha diferença de potencial é igual a 1. E a minha corrente é 2 vezes 10 elevado a menos 6. Nesse caso, o que eu posso fazer? Toda vez que eu tenho uma fração e a potência de 10 está na parte de baixo, eu posso inverter ela, eu posso levar essa potência de 10 para cima e inverter no sinal do expoente. Então vai ficar que resistência é igual a 1 vezes 10 elevado a 6 dividido por 2. 1 divide por 2, 0,5, meio. Então a minha resistência é 0,5 vezes 10 a sexta. Repare que por que eu errei? Quando eu estudei para fazer essa aula, eu simplesmente vi a pergunta e já vi o gráfico e pensei que a resposta ia ser automaticamente. Então eu calculei, se eu parasse por aqui, a minha resistência seria a letra D. Porque 0,5 vezes 10 a sexta é a mesma coisa que 5 vezes 10 a quinta. Por quê? Lembrando de potência de 10. Toda vez que o número ele aumenta de 0,5 para 5, eu tenho que diminuir um valor no expoente. Então 0,5 vezes 10 a sexta é a mesma coisa que 5,0 vezes 10 a quinta. Então eu olhei e calculei, já achei a alternativa correta, a letra D. Mas repare, eu não tinha lido o enunciado. E a pergunta é bem clara. Qual o valor da resistência elétrica na presença de amônia? E esse valor de resistência é na ausência de amônia. Então, eu ainda não terminei o exercício. Por isso que é muito importante você não deduzir o exercício. Primeiro, se possível, leia a pergunta em cima do enunciado para você já ter em mente mais ou menos o que vai acontecer. E depois leia o exercício inteiro. O que eu tenho que fazer agora? Para terminar, eu calculei a resistência sem amônia. Na presença de amônia é só quadruplicar o valor. É só multiplicar por 4. Ou seja, eu vou multiplicar o valor 0,5 vezes 10 a sexta e multiplicar por 4. 0,5 vezes 4 é igual a 2. Então a resposta correta é 2 vezes 10 elevado a sexta ohm. Ok? Então resistência, a unidade é ohm. Alternativa correta, letra E. Repare que normalmente em exercício de resistência não é muito difícil. A fórmula sempre vai ser essa. U é igual a R vezes I. E lembrando que U é a tensão. É a tensão sempre em volts. O R é a resistência. Resistência sempre em ohm. E a corrente, e o I é a corrente elétrica. E o I é sempre em ampere. Certo? Memorize isso e vejo na próxima aula. Tchau!